Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Essa palavra, queridos, já há um tempo Deus vem ministrando ao meu coração. Sabe aqueles momentos em que você está lendo a palavra, você está falando com Deus e dizendo: Deus, fala comigo, ministra meu coração, que o Senhor quer falar realmente através desse texto de forma direta para mim. E de ontem para hoje, ontem eu fui dormir já tarde, depois de um momento de um congresso missionário ali em Amiás de Baixo, onde nós ministramos a abertura daquele congresso. E ao chegar em casa, já meia-noite, o Espírito Santo começou a trazer esse capítulo 4 de Esther. E eu comecei a lembrar dos meses anteriores em que eu estava lendo e conversando com Deus sobre a história dessa mulher tão incrível. É uma história tão linda. E Deus, assim de forma muito clara, Ele trouxe ao meu coração e disse: essa é a palavra para domingo pela manhã. E como somos servos, quando o Senhor manda, o servo obedece, não é? Então, abra seu coração, peça a Ele nessa hora que fale não aquilo que você gostaria de ouvir, mas que Ele fale aquilo que Ele quer falar. Que você ouça realmente Deus falando com você, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que Ele quer que você ouça, é a vontade dEle. Então o texto do versículo 4, nós vamos ler alguns versículos. Nós não vamos ler numa sequência, mas eu quero começar com o versículo de número 14. O versículo número 14 do livro de Esther, capítulo 4. O versículo 14 diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Versículo de número 1, regressando um bocadinho para atrás, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande amargo, e clamou. Versículo 5. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Versículo 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, para lhe dar ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. E o versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão a sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei.
Oremos. Pai, realmente nós somos privilegiados por estar nesse momento em adoração ao Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua igreja que se reúne nesta manhã, nesta cidade, neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por Tua palavra. E estamos prontos para ouvi-la, Senhor, e para sair daqui certos da Tua vontade para nós. Ministra conforme o Seu querer, fale conosco conforme a Sua vontade. Estamos aqui, Senhor, para Ti. Estamos aqui para Ti. Estamos aqui para Ti. Estamos aqui para Ti, Senhor. Obrigado por estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto que traz a história, como eu disse, dessa mulher incrível que é Esther. Olhando a história de Esther, nós percebemos que temos um Deus que faz coisas improváveis acontecerem. Deus é Deus do improvável. Falo assim porque, observando bem a vida de Esther anterior, e toda a maneira como Esther ela foi criada, toda a história familiar, como ela chegou até a posição de rainha, nós percebemos como nosso Deus ele é gracioso, como Ele realmente faz coisas extraordinárias, que aos nossos olhos humanos muitas vezes você observa e diz: isso aí é improvável, isso seria impossível. Mas nós temos um Deus que é Deus do impossível. Nós temos um Deus que é Deus de coisas improváveis. Nós temos um Deus que se manifesta na história do homem, do ser humano, de forma assim tão magnífica, tão especial, tão poderosa. E para mim a história de Esther, eu vejo esse Deus assim, agindo dessa forma na vida desta pequena, lá atrás, dessa jovem, dessa menina, que de uma hora para outra, nós percebemos como Deus muda todo o cenário da sua história, todo o cenário da sua vida, e a coloca em uma posição que, de forma improvável, isso seria realmente, humanamente falando, incapaz de acontecer. Seria improvável, mas Deus, quando Ele tem um propósito para realizar, Ele, na verdade, nos mostra que Ele é capaz de fazer até aquilo que é improvável. Mas, como nós começamos com o versículo 14, eu quero trazê-los novamente a esse belíssimo versículo, onde nós percebemos a forma como Deus, Ele fala o porquê, o propósito de Esther estar ali como rainha naquele momento. Mas que, olhando para todo o contexto da fala de Mardoqueu com Esther, percebemos que a jovem Esther, ela ainda não tinha compreendido, ela ainda não tinha realmente compreendido o porquê, a razão de ela estar onde ela estava. A palavra do Senhor diz, queridos, no versículo 14, palavra de Deus, que o Espírito Santo fez brotar, fluir da boca de Mardoqueu, dizendo: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Agora atente para o que diz a parte final: mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Em outras palavras, ele está dizendo: Esther,
Para pensar um pouquinho. Será que você chegou a esse trono? Será que essa coroa foi colocada sobre a sua cabeça em vão? Para refletir. Será que não há um propósito maior de Deus por trás desta ação de você ter sido elevada à posição de rainha? Porque sabemos que uma coroa sobre a cabeça de um homem ou de uma mulher, na época dos reis, rainha, não significava só autoridade, não significava só poder, mas significava também, queridos, um momento de você estar elevado a uma posição maior. E Esther estava ali, elevada a uma posição que até o momento ela não entendia o porquê. Então foi necessário Deus usar Mardoqueu ou Mordecai para abrir os seus olhos, fazê-la perceber o porquê dela estar na posição em que ela estava. Meus amados queridos, quando ele diz, quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino, atente para a palavra tempo aqui. O tempo em que Esther foi elevada a rainha, não era um tempo dos melhores, para o povo judeu em especial. Nós conhecemos bem a história, sabemos como havia por trás de todo esse pano assim de fundo da história, uma aliança do mal contra o próprio povo da rainha Esther. Era um tempo realmente de desespero. Era um tempo em que o povo estava com uma sentença de morte sobre eles. Por isso o versículo número 1 que nós lemos, nós temos Mardoqueu, Mordecai, em clamor intenso. A Bíblia diz que ele saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Quando ele soube do decreto real acerca dessa sentença de morte sobre o seu próprio povo, aquilo não o deixou em paz. Aquilo mexeu, essa sentença mexeu com esse líder judeu, com esse homem, que o levou realmente a um momento de desespero. E ele clamou ao Senhor. A Bíblia diz no versículo 1 que ele saiu ao meio da cidade clamando. E não era qualquer tipo de clamor. A Bíblia diz que era um grande e amargo clamor. Perceba como a alma de Mordecai estava. E de repente, a palavra do Senhor nos mostra que ele faz saber Esther, lá dentro dos muros do palácio, o que estava acontecendo. Esther, ela recebe uma mensagem do exterior para o interior do palácio, em que alguém percebe Mordecai à frente dos portões do palácio, clamando, por certo chorando. E Esther envia um dos seus servos para se inteirar do assunto. O que está acontecendo com você, meu tio? O que está passando? Esther até o momento não havia tido conhecimento desse decreto de morte sobre o seu próprio povo. Então no versículo de número 8, o texto bíblico nos diz que ele envia para ela a cópia da lei escrita pelo imperador. E nessa lei, o que estava registrado era: há um tempo determinado para que o teu povo seja destruído. Há um tempo determinado para que todas aquelas almas viessem a perecer. Então, versículo 8, Mordecai ainda insiste com Esther pedindo, aliás, que ela fosse ter com o rei.
e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então nós temos aqui um coração de um homem extremamente angustiado, e ele recorre à rainha, fazendo-a perceber que não havia nenhuma outra saída a não ser alguém que fosse até o rei Assuero para mudar aquele decreto. Mas como mudar um decreto real que, segundo a história, não podia ser revogado. Nem o próprio rei poderia revogar aquele decreto. A sentença de morte, aparentemente, era algo que não poderia ser realmente modificado. O povo estava fadado a morrer, a ser destruído. E eu lembro que Jesus disse no Evangelho de João, que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Observando a história de Esther e essa sentença tão cruel, tão maligna, idealizada por um dos inimigos do povo judeu da época, Amã. Você percebe, fazendo o link com o que Jesus diz lá no Evangelho de João, que nós éramos como esse povo. Havia sobre nós uma sentença de morte. Havia um escrito, onde esse escrito, ele declarava que eu e você não deveríamos mais existir, que eu e você deveríamos morrer. Esse escrito, ele estava assinado por alguém que, à semelhança do dia de Esther, odiava o povo judeu, mas que no que diz respeito à igreja, eu e você como igreja do Rei Jesus, também temos alguém que nos odeia. Satanás, ele odeia a igreja, ele odeia o povo de Deus, ele odeia os cristãos, ele odeia a palavra do Senhor. E esse escrito de sentença de morte estava também contra você e contra mim. Observe bem que há uma ligação no mundo espiritual com essa verdade. De repente a palavra do Senhor vem ao coração de Mordecai e diz: mas Esther, há uma esperança, nem tudo está perdido, nós podemos reverter esse decreto de alguma forma. Mas Mordecai pensava que apenas Esther chegando à presença do rei para suplicar como sua rainha seria suficiente. Por isso o texto, no versículo que nós lemos, do capítulo número 11, Esther manda a resposta para o seu tio Mordecai. E ela diz: eu não posso ir até o rei, isso não está no meu poder, nem como mulher, muito menos como rainha, ou como rainha, muito menos como mulher, porque também havia uma outra lei, um obstáculo a ser, na verdade, vencido. E essa lei, ela era clara: ninguém pode chegar à sala do trono do rei sem ser chamado. Se alguém entra diante do rei sem ser chamado, a sentença é morte, salvo se o rei estender o seu cetro. E aí tal pessoa viverá. Mas Mordecai não se contenta com a resposta de Esther. Ele diz: não, alguma coisa precisa ser feito. Nós não podemos ficar inerte diante dessa realidade. É cruel demais, é dor demais saber que daqui a alguns dias milhares de almas serão ceifadas, milhares de vidas serão tomadas, sem ter ao menos o direito de se defenderem contra os seus inimigos. E aí a palavra do Senhor diz, queridos, no versículo 13: então disse Mordecai que tornassem a dizer a Esther:
Não imagines que em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Mordecai disse: Esther, você sabe que é lei, você sabe que esse decreto vai ser cumprido, mas não é porque você é rainha, está cercada pelos muros do palácio, que você está debaixo por ser esposa do rei, que esse decreto não diz respeito também a você. Você também é judia. E o decreto diz que todo judeu deverá ser morto. O que ele está dizendo para rainha Esther: esse decreto também é sobre você. Esse decreto de morte também atinge você, mesmo sendo quem você é. E aí no versículo número 14, queridos, que é onde eu quero que estejamos voltados com nossos olhos, o nosso coração. Pois o texto diz: se de todo te calares nesse tempo. Meus queridos, Esther está sendo chamada por Deus nesse momento de dor, de dificuldade tão extremo, a se posicionar, a entender o propósito de Deus para o qual ela foi elevada a rainha lá do rei Assuero, na cidade de Suzã. Agora era hora dela perceber, compreender o porquê Deus tinha colocado aquela coroa sobre sua cabeça. Esther estava sendo agora despertada pelo Espírito Santo para compreender que Deus não a colocou onde ela estava, não a elevou a rainha apenas para uma mera figura de autoridade, ou para mostrar que ela estava ali apenas para servir ao rei, como esposa ou como rainha. Não, havia algo muito maior por trás. Deus está mostrando a Esther nesse momento: não é hora de você se calar, é hora de você entender a posição para o qual Deus te levantou. Queridos, quando Deus levantou a igreja por meio de Jesus lá na cruz do Calvário, Ele estava exatamente dizendo a mim e a você: ei, eu te elevei à posição de minha igreja, de meu povo, de meu filho, de minha filha, para que você entendesse que é hora, é tempo de você se posicionar contra o reino das trevas nesse mundo. Não podemos nos calar diante de tudo que nós temos conhecimento acerca do mundo espiritual. Esther não podia se dar ao luxo de ficar caladinha, de se fechar nas quatro paredes dos seus aposentos reais. Não, Deus está dizendo: Esther, desperta, eu te elevei a rainha para cumprir um propósito do meu coração. Tem vidas que estão para serem ceifadas, então você precisa se posicionar. O versículo continua dizendo: nesse tempo, ele diz: socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. Meus queridos, temos a escolha de ficarmos em nossa zona de conforto, de acharmos que não é problema nosso, eu não tenho nada a ver com isso, que me preocupar com aqueles que não conhecem a Jesus não é uma função minha. Sim, temos escolha, porque Deus, Ele trabalha assim com livre-arbítrio. Todavia, Deus também nos desperta, como despertou a rainha Esther, para nos fazer compreender o porquê dele ter nos elevado à posição que ele nos elevou. A Bíblia diz, queridos, que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais.
São poucos que entendem isso. Mas isso é poderoso demais para quem consegue compreender. Mas além da posição elevada do mundo espiritual, eu e você como cristão, como filho de Deus, também somos elevados nessa terra a posições muitas vezes em que nós até podemos, como Esté, perceber que seria improvável. Mas é propósito de Deus, sim, elevar o seu povo nessa terra a posições de destaques que muitas vezes você e eu nem percebemos, como Esté não estava a perceber. Eu cheguei aonde cheguei por méritos, porque eu mereço. Não, Esté não chegou a ser rainha porque ela merecia, por méritos próprios. Foi uma escolha divina. E o texto deixa isso muito claro. Propósito do rei. Deus estava se antecipando às ações dos inimigos dos judeus. Porque aqui nós sabemos que não se trata apenas de um cenário físico. Nós temos aqui por trás dessa história um cenário também espiritual, sobrenatural. E Deus estava se antecipando às ações do diabo sobre o povo judeu nos dias de Esté. Deus estava preparando Esté para que de fato o povo tivesse a oportunidade de salvar suas próprias vidas. O que eu quero dizer com isso é que Deus, ainda hoje, Ele deseja elevar. E eu vou dizer algo muito especial aqui para você. Cada um de nós, de forma muito especial na sociedade em que nós vivemos, independente daquilo que Ele tenha preparado, planejado, mas fato é que Ele deseja nos elevar a posições de destaques na sociedade em que nós estamos. E às vezes não percebemos. Eu conheci um missionário anos atrás, em que o sonho dele era ser médico. Ele estudou para isso, mas ele não entendia o porquê dele estar ali estudando naquela universidade para ser médico. Tempos passaram, ele se formou em medicina e Deus o chamou para servir na África. Deus o colocou em posição de destaque, e através da vida daquele missionário, muitas almas foram alcançadas por Jesus. Vidas foram curadas, não só no corpo, no físico, na carne, mas Deus usava sua vida para curar também a alma, para curar também o espírito, para resgatá-los da perdição eterna. A palavra de Deus nos mostra que Deus, quando Ele nos eleva a posições de destaque nessa vida, nessa terra, há um propósito. Você não está onde está porque você quer estar. Você não trabalha onde você trabalha porque você decidiu estar lá e trabalhar onde você trabalha. Não, você está onde está porque tem propósito de Deus. Para o Filho de Deus, para a igreja de Deus na terra, sempre vai ter um propósito de Deus para você e para mim. Aleluia! Deus vai sempre nos elevar a posições de destaque para que o mundo possa ver a sua glória, o seu poder e a sua ação sobrenatural através da sua igreja nesse mundo. Esté estava sendo despertada para essa realidade. Esté, você não é rainha só para ser rainha, para ocupar um lugar figurativo. Não, você está aí porque tem um propósito maior. Tem vidas que você vai tocar, que você vai salvar, vai resgatar. Meus irmãos, esse decreto, cuja Bíblia descreve que foi assinado pelo rei Assuero, só poderia ser quebrado, desfeito, por uma autoridade maior do que a dele, por um outro rei, um rei que estivesse acima dele.
Mas quem estava acima do rei Assuero, o rei da Pérsia? Humanamente falando, ninguém. Então Deus fala com Mordecai e diz a Esther que há um rei acima de Assuero nessa nação. E o poder dele é capaz de quebrar esse decreto de morte sobre esse povo. Meus irmãos, quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, lá no Gólgota, Deus estava dizendo: um novo rei se eleva sobre a terra, e o poder dele é capaz de quebrar todo e qualquer jugo de morte, todo e qualquer decreto do diabo sobre as vidas humanas desse mundo. Glória a Deus. Porque não tem nenhum outro poder capaz de quebrar um decreto real, a não ser que seja um rei maior do que ele. E a palavra de Deus registra isso de forma clara. A Bíblia diz no finalzinho do 14: quem sabe, Esther, para tal tempo como este, chegastes a este reino. Eu não sei o que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei onde Deus tem levado você. Eu não sei que posição Deus tem te colocado. E também ainda não sei onde Deus está planejando te colocar. Que tipo de ação Deus está tratando para te levar a posições de destaque nessa terra. Mas eu quero deixar essa palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Lembre-se, onde você está tem um propósito de Deus, para que através da tua vida outras vidas sejam tocadas. E se você ainda não chegou lá, acredite, você vai chegar. Mas quando você estiver lá, lembre-se que o Senhor te colocou lá. Deus te elevou a essa posição para que o nome dele seja glorificado e honrado nessa nação, para que o nome dele seja honrado e glorificado nessa terra. O versículo de número 16 diz dessa forma: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereci. Olha como tudo muda dentro do conceito de Esther, quanto à sua posição de rainha. Como Deus muda tudo dentro do seu próprio coração e da sua alma. Ela envia a resposta que o seu tio esperava ouvir. Porque agora ela entendia que não se tratava apenas de uma batalha entre homens. Salvar vidas nunca tem relação com batalhas entre homens. Salvar vidas sempre vai ter uma batalha espiritual envolvida. Esther entendeu isso. O Espírito Santo desperta o coração da rainha. E aí ela fala do jejum e fala também da oração. Ela diz: eu vou entrar nessa batalha pelo meu povo. O que Deus decidir fazer, que assim seja. Mas eu já entendi por que eu estou aqui. E ela se coloca diante de Deus para salvar o seu próprio povo. Ela se dispõe. Ela entende que agora, como rainha, ela podia fazer alguma coisa. Que Deus não a colocou lá só para colocar. Ela não estava lá só por estar. E ela compra uma briga com o mundo espiritual. Por isso ela se dispõe a orar e a jejuar. E dá ordem para todas as suas empregadas, suas moças, suas damas de honras. Diz: todos vão jejuar e vão orar comigo.
e depois de 3 dias eu vou ter com o rei. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer a minha parte. Às vezes você não precisa saber de antemão tudo o que Deus quer fazer ou tem para fazer. O que eu e você apenas devemos fazer é a nossa parte. Como cristão, nós devemos nos envolver com esta batalha espiritual, de realmente se importar com aqueles que sobre si ainda carregam sentença de morte. Meus irmãos, Deus com certeza quer encher todo esse espaço. Ainda tem lugar para muitas vidas aqui. Ainda tem lugar para muitas cadeiras serem colocadas aqui. Ainda tem lugar para muitos sentar à mesa com o rei nesse lugar. Mas depende de você. Depende de você. Nós somos responsáveis por aqueles que ainda não estão aqui. Assim como Esther entendeu que ela era responsável por aqueles que estavam para serem ceifados daqui a poucos dias. E ela diz: eu tenho que fazer alguma coisa, eu já entendi. E ela se posiciona. Ela vai à presença de Deus em jejum e oração. E ela diz: Senhor, eis aqui a tua serva. Meus irmãos e amados e queridos, para concluirmos, olha o que Deus faz quando você entende a posição a qual Deus te colocou. Primeiro, como igreja, espiritualmente falando, você tem autoridade do rei nessa terra, amém? Você tem autoridade dos céus nessa terra. Esther ainda não entendia, mas ela passou a entender. Por isso ela foi em busca do jejum e da oração. Ela foi buscar a Deus com jejum e oração. Ela tomou posse da autoridade que espiritualmente falando ela tinha e ela não estava utilizando no momento. Uma autoridade que Jesus deu a você e a mim como igreja nessa terra. Jesus disse: eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Mas ela também faz uso da autoridade como rainha, da posição a qual ela foi elevada como rainha. E como rainha, ela vai até o rei. Autoridade que a sua posição como rainha lhe atribuía. E às vezes nós desconhecemos, ou se conhecemos, não fazemos tanto uso assim. Deus nos chama para fazer uso da autoridade que Ele nos deu. Em primeiro lugar, autoridade espiritual. Meus irmãos, não se vence no mundo espiritual no braço da carne. Não se vence no mundo espiritual na postura humana simplesmente. Precisamos fazer uso da autoridade que Jesus nos deu como igreja na terra. E anular essa sentença de morte que está sobre milhares de almas ainda nesse mundo. Começando aqui na cidade de Lisboa. Talvez no lugar onde você trabalha, na sua vizinhança, no prédio onde você mora, tem vidas cuja sentença de morte está sobre ela diariamente. E a qualquer momento, a qualquer dia, essa vida pode ser ceifada. E nós precisamos olhar com o olhar de Cristo para essas vidas. Atentar para a necessidade delas. E fazer como Esther. Nos posicionar, ou melhor dizendo, fazer uso da posição a qual Deus já nos elevou. Aleluia. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma nessa terra. Nós não somos qualquer um neste mundo. Por isso que eu disse no início, Satanás, ele odeia a igreja. Satanás odeia a palavra de Deus. Porque ele sabe quem você e eu somos em Cristo Jesus. Quem você e eu somos em Cristo Jesus. O versículo 10 e 11 do capítulo 8 para nós
finalizarmos, diz: e se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo, província, que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Um decreto de morte estava escrito, mas por uma ação sobrenatural, um novo decreto de vida foi publicado. O decreto de vida já foi decretado por Jesus lá no Calvário para você e para mim. Mas eu não tenho que me conformar só com o fato de que eu estou livre dessa sentença de morte eterna. Eu preciso, como Esther, saber qual é a minha posição diante do Senhor, e olhar para milhares de almas que estão sem o conhecimento do Rei Jesus, cujas vidas já estão marcadas e sentenciadas, não só para a morte física desse mundo, mas de forma muito mais triste, a morte espiritual. Um legado que eu e você não temos mais, mas que muitos ainda estão sobre ele. Mas a palavra do Senhor diz que um decreto de vida está à nossa disposição para levar até essas pessoas e declarar e dizer: ei, Jesus é esperança para a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. Eu estou aqui para declarar sobre sua vida um novo tempo, uma nova história, um novo destino. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos incomode ao longo dessa semana a realmente olhar com os olhos de Cristo para centenas, talvez milhares de vidas, que você e eu até possamos conhecer algumas e que não conhecem ainda Jesus. Deus te chama para fazer a diferença nessa terra, e nós não temos que ter medo do que nos possa fazer nem o homem, como disse Jesus, nem tampouco Satanás, porque nós já temos um escrito de vida sobre nós. Nós já fomos selados pelo Espírito Santo. Nós temos a graça de Deus ao nosso favor, e nós temos o próprio Rei, diferente de Assuero, o próprio Rei Jesus conosco todos os dias. Todos os dias. Nós não estamos só nesta batalha, nós não estamos só nessa jornada, nós não estamos só nessa guerra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então se mova, desperte e diga: Senhor, me usa para trazer mais vidas para Ti. Me usa com autoridade, me usa com a coragem sobrenatural do Espírito Santo para anunciar o ano aceitável do Senhor e para proclamar libertação a esses cativos, porque o Rei Jesus já quebrou, já destruiu o escrito de dívida que era contra nós. Aleluia. Se você puder, fique em pé. Eu gostaria de louvar a Deus com uma canção. E se você deseja realmente viver esse mover, essa autoridade de Deus na sua vida, se você precisa ser despertado para compreender onde Deus te levou, onde Deus quer te levar, numa posição também humana, onde lá você pode impactar vidas, mesmo com o teu próprio trabalho, eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero ministrar sua vida nessa manhã. Aleluia. E se tem alguém entre nós que ainda não
faz parte dessa família, faz parte desse reino como nós fazemos, que ainda não confessou a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, Deus te chama nessa manhã para quebrar essa sentença de morte eterna que é sobre ti. Jesus te amou profundamente no Calvário. Jesus te amou profundamente na cruz. Enquanto nós adoramos, se você sentir essa vontade, esse desejo, vem à frente. Diga: Jesus, eu estou aqui, eu quero fazer essa diferença na minha geração. Eu quero entender mais porque o Senhor me elevou à posição onde eu estou hoje. Deixa Deus falar o teu coração nesse momento. O Espírito Santo está nesse lugar.